Pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje o 10º dia da nossa MLP 2.0. Aqui quem fala com você sou eu, isso mesmo, Paulo. Hoje nós estamos indo para a página 131, tá bom? Aprender com a derrota, aprende com a derrota. É o tema. Toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Então essa já é a primeira frase que nós vamos estar anotando, tá bom? Vamos lá? Dois fatos importantes se destacam. As circunstâncias da vida são tais que todos são inevitavelmente atingidos pela derrota em algum momento, de maneiras diferentes. Segundo, toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente. Procure onde quiser, você não vai encontrar uma exceção para essas circunstâncias, seja em sua própria experiência, seja na de outros. Este capítulo, portanto, tem como tema central descrever como se pode obter da derrota a semente de um benefício equivalente, explicar como transformá-la em um degrau para uma realização maior e afirmar que não é necessário aceitar a derrota como uma desculpa pronta para o fracasso. Este capítulo começa no escritório particular de Andrew Carnegie. Sente-se e aprenda o que o grande magnata do aço pensava sobre a derrota. Hill. Sr. Carnegie, em sua entrevista já ficou estabelecido que não há limitações para a capacidade mental, exceto aquelas que impomos à própria mente. Você já explicou isso dizendo que a derrota pode ser convertida em um bem de valor inestimável, se o indivíduo tomar a atitude correta em relação a ela. Poderia explicar agora como Poderia explicar agora que atitude é essa? Carnegie, primeiro deixe-me dizer que a atitude correta em relação à derrota é se recusar a aceitá-la, como qualquer coisa além de temporária. E essa é uma atitude que podemos manter desenvolvendo força de vontade, de forma que olhemos para a derrota como um desafio para testar nossa resiliência. Esse desafio deve ser aceito como um sinal deliberadamente emitido para informar que nossos planos precisam ser corrigidos. Derrota deve ser vista exatamente como se encara a desagradável experiência da dor física. A dor física é um meio da natureza para informar que algo em nós precisa de atenção e correção. Dor, portanto, pode ser uma bênção, não uma maldição. Isso se aplica também à angústia mental que sentimos quando somos atingidos pela derrota. O sentimento, por mais desagradável que seja, ainda é benefício, uma vez que funciona como um sinal para nos impedir de seguir na direção errada. Então Hill diz: entendo sua lógica, mas a derrota é tão definitiva e severa, às vezes, que tem o efeito de destruir a iniciativa e a autoconfiança. O que deve ser feito neste caso? Bom, é aí que o princípio da autodisciplina vem em seu socorro. Pessoas disciplinadas não permitem que nada destrua sua autoconfiança e não deixam nada impedi-las de reorganizar seus planos e seguir em frente quando são derrotadas. Elas mudam seus planos se as mudanças forem necessárias, mas não mudam seu objetivo. Hill. Derrota, presumo, deve ser aceita como uma espécie de tônico mental, que pode servir como estimulante para a nossa força de vontade. É essa a ideia? Carnegie diz: você está correto. Até uma emoção negativa pode ser transmutada em um poder construtivo e usada para a realização dos fins desejados. A autodisciplina nos permite transformar emoções desagradáveis em uma força propulsora, e toda vez que isso é feito, ajuda a desenvolver a força de vontade. Você também deve lembrar que a mente subconsciente aceita a nossa atitude mental e age a partir dela. Se a derrota é aceita como permanente, em vez de ser vista como mera estimulante para uma ação maior, a mente subconsciente age de acordo e a torna permanente. Agora você vê como é importante formar o hábito de procurar o que existe de bom em toda forma de derrota. Esse procedimento torna-se a melhor forma de treinamento de força de vontade e serve ao mesmo tempo para fazer a mente subconsciente agir a favor do indivíduo. Bom, Hill diz: sim, é claro, você quer dizer que a mente subconsciente leva nossa atitude mental até sua conclusão lógica, independentemente das circunstâncias que a fazem entrar em ação? Sim,
mas você não abrangeu toda a questão. A mente subconsciente sempre responde aos pensamentos dominantes em nossa cabeça. Além disso, ela tem o hábito de agir depressa, a partir dos pensamentos que são repetidos com mais frequência. Por exemplo, se temos o hábito de aceitar a derrota como negativa, a mente subconsciente comete o mesmo engano e forma hábitos similares. Nossa atitude mental em relação à derrota acaba se tornando um hábito e esse é um hábito que precisa ser controlado, se queremos transformar a derrota em uma vantagem, em vez de desvantagem. Você certamente já viu pessoas que, por suas reações imediatas, parecem aceitar automaticamente a derrota e que, por isso, tornam-se pessimistas confirmadas. Sim, entendo o que quer dizer. A semente de um benefício equivalente, que pode ser encontrada em toda a diversidade, consiste na oportunidade que temos de usar a experiência para desenvolver a força de vontade, aceitando-a como um estimulante mental para ações maiores. É essa a ideia, Sr. Carnegie? Sim, isso estabelece a ideia em parte, mas você deixou de dizer que, aceitando a derrota para formar o hábito de fazer a mesma coisa com o tempo, esse hábito se torna permanente. E depois disso, a mente subconsciente vai relutar em aceitar qualquer experiência com outra atitude que não seja positiva. Em outras palavras, a mente subconsciente pode ser treinada para converter todas as experiências negativas em um impulso inspirador para um esforço maior. É esse o ponto que quero enfatizar. Hill diz: aparentemente não há como fugir da lei que impõe hábitos ao indivíduo. Se entendi corretamente, senhor, o fracasso pode ser tornar um hábito, não só o fracasso pode se tornar um hábito, como isso também vale para a pobreza, preocupação e pessimismo de todo tipo. Qualquer estado mental, seja ele positivo ou negativo, torna-se um hábito. Qualquer estado mental, seja ele positivo ou negativo, torna-se um hábito no momento em que começa a dominar a sua mente, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Nunca pensei na pobreza como um hábito. Bem, pois então pense melhor, porque ela é um hábito. Quando alguém aceita a condição de pobreza, esse estado mental se torna um hábito e essas pessoas se permanecem pobres. O que quer dizer com aceitar a pobreza? Como falamos em aceitar uma condição tão indesejável quanto a pobreza, em um país como o nosso, onde existe a abundância de riquezas de toda a natureza? Bom, aceitamos a pobreza quando deixamos de criar um plano para adquirir riqueza. Nossa atitude pode ser, como normalmente é, inteiramente negativa, resumindo-se nada mais que a falta de um objeto definido. Podemos não ter consciência dessa aceitação, mas o resultado é o mesmo. A mente subconsciente age a partir da atitude mental dominante. Hill. E da mesma maneira, o sucesso é um hábito? Carnegie diz: agora você está entendendo. É claro que o sucesso é um hábito. É um hábito que formamos adotando um objetivo principal definido, criando um plano para conquistar desse objetivo e trabalhando desse plano com toda a dedicação. Além disso, a mente subconsciente nos socorre e ajuda inspirando-nos com ideia por meio das quais podemos alcançar nossos objetivos. Hill diz: é verdade. Então, que aqueles que nasceram em um ambiente de pobreza, onde não vem nada além de pobreza, não ouvem falar sobre nada que não seja pobreza e associam-se diariamente com quem aceitou a pobreza, já começam com o pé esquerdo? Carnegie, isso é absolutamente correto, mas não presuma que não há nada que se possa fazer nessa situação, porque é fato estabelecido que a maioria das pessoas bem-sucedidas na América começou exatamente nessa condição que você acabou de descrever. Bem, o que se pode fazer para se superar uma condição que traz muitas crianças ao mundo em um ambiente de pobreza em um país como o nosso, onde há o bastante para todos? Não existe alguém responsável por ajudar e corrigir essa condição? Crianças indefesas devem ser deixadas entregues ao próprio destino, só porque nasceram em um ambiente errado? Carnegie diz: agora está chegando na essência que eu tinha em mente quando dei a você a missão de organizar essa filosofia da realização. E fico feliz por ver que você está se entusiasmando em relação a este assunto vital. O que proponho que se faça em relação à pobreza, estou fazendo agora, preparando você para ajudar as pessoas a superar a pobreza. Como já lhe disse, estou doando o dinheiro que acumulei, mas isso não resolve nenhuma parte do problema que você mencionou. As pessoas não precisam de uma doação na forma de dinheiro, mas sim de uma doação na forma de conhecimento, com que possam se tornar autodeterminantes, não só para acumular dinheiro, mas sim importante para aprender como encontrar felicidade nos relacionamentos com outras pessoas.
Os Estados Unidos são um país mais desejável que a civilização já criou, mas ainda há muito trabalho a ser feito antes de se tornar o paraíso que pode ser. Paraíso e pobreza não se misturam. A alma das pessoas não pode crescer enquanto o estômago delas está vazio. A marcha do progresso humano não pode acelerar enquanto a maioria do povo sofre com complexos de inferioridade que derivam do medo da pobreza. E também preciso chamar a atenção aqui agora para o fato de que não haver possibilidade de felicidade duradoura para os poucos que têm riquezas, enquanto a maioria de seus vizinhos tem menos que necessidades básicas da vida. Mas não conclua erroneamente que estou defendendo um sistema ao qual nos tornemos todos socialistas e dividamos nossos bens com os vizinhos. Isso não mudaria a condição de pobreza, porque você deve lembrar que pobreza é um estado mental, é um hábito. Presentes materiais não vão salvar ninguém da pobreza. O lugar para começar a mudar a pobreza é na mente do indivíduo. O jeito para começar é inspirando-o, usar a mente, tornando-se criativo e prestar serviço útil em troca daquilo que deseja. Esse é um tipo de presente que não pode prejudicar ninguém, e é precisamente o tipo de presente que estou preparando você para levar para o povo norte-americano. Hill diz: então você acredita que não podemos tirar proveito máximo da nossa riqueza material, a menos que façamos por merecê-la? Essa é a ideia? Sim, exatamente. A meta mais elevada do ser humano é um estado mental conhecido como felicidade. Nunca ouvi falar ninguém que tenha encontrado felicidade duradoura, exceto por alguma forma de ação pessoal que beneficie outras pessoas. É que o negócio de acumular riqueza, se conduzido com a disposição certa, não só provê as necessidades e os luxos que nossa natureza requer, mas também inspira felicidade em nossas atividades. É parte da natureza inerente da humanidade querer construir, criar e se dedicar à expressão pessoal, ter riqueza material que ultrapasse as reais necessidades da vida e conquistar felicidade, proporcional à medida do serviço desempenhado. Hill, então você está me levando a águas mais profundas. Sr. Carnegie, mas entendo seu ponto de vista. Está dizendo que a aquisição e a posse de coisas materiais não podem, por si só, causar felicidade? Mas o uso dessas coisas, sim, é nisto que acredita? Carnegie, não só acredito como isso é um fato, e eu sei que porque estive dos dois lados da cerca. Comecei na pobreza e trabalhei para chegar à riqueza, portanto falo por experiência própria. Quando afirmo que a riqueza verdadeira consiste não em possuir materiais, mas no uso do que ela faz as coisas, por isso estou me desfazendo da maior parte da minha riqueza material. Ó. Mas saiba que não estou distribuindo para indivíduos, estou colocando essa riqueza onde ela pode inspirar indivíduos a se ajudarem. Sua ideia não é dar ao povo norte-americano uma filosofia prática que ajude as pessoas a adquirir riquezas da mesma forma que você as adquiriu por isso próprio. Carnegie, esse é o único jeito seguro de adquirir alguma coisa. Minha meta é fornecer ao povo norte-americano uma filosofia que os torne consciente do sucesso. Esse é o único jeito até onde eu sei de superar a consciência da pobreza, que você mencionou. Certamente ela não pode ser eliminada por nenhum sistema que doe coisas materiais. Esse tipo de sistema só amoleceria as pessoas e as tornaria mais dependentes. Os Estados Unidos precisam de uma filosofia parecida com a dos pioneiros que desbravaram o país. Uma filosofia de autodeterminação que dê a cada indivíduo um incentivo para adquirir riqueza por si mesmo, em um meio prático de alcançar esse fim. Hill, quer dizer que o senhor não acredita em caridade? É claro que acredito em caridade, mas não se esqueça que a melhor forma de caridade é aquela que ajuda a pessoa a se ajudar. Essa forma de auxílio começa ajudando a pessoa a se organizar propriamente. Toda mente normal tem dentro dela a semente do sucesso e do fracasso. Minha ideia de caridade é um sistema que incentive o crescimento do sucesso e desencoraje o crescimento do fracasso, tá bom? Hill, mas você acredita na manutenção de instituição para indigentes e idosos que você não consegue se sustentar? Não, definitivamente não. A expressão asilo para pobres traz conotações que levam ao desenvolvimento de complexos de inferioridade, mas acredito em um sistema de compensação para idosos e indigentes, aquele que permita que o indivíduo viva a própria vida no ambiente de sua escolha. O jeito apropriado de lidar com esses casos é por meio de um sistema cuidadosamente supervisionado de pensão semanal ou mensal, que permita ao indivíduo manter o próprio ambiente doméstico. Não acredito que o sistema deva se limitar à meração e oferecer algum dinheiro. Tá? Pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui. Nossa MLP, graças a Deus, hoje é o 10º dia. E nós vamos dar a continuidade, tá bom? Amanhã,
no nosso 11º dia. Eu espero vocês aqui. E é isso. Vem pra MLP 2.0, vem com o Paulo, vem, bora!